Muitos acham que para se investir no setor imobiliário é preciso muito dinheiro. E até é justo pensar assim, já que um imóvel não é barato, né? Só que o que muitos não sabem é que para investir em imóveis não é preciso de muito dinheiro se você fizer isso através dos fundos imobiliários. A melhor alternativa hoje para o seu dinheiro quando o assunto é esse. Então nesse vídeo, bora falar um pouquinho sobre eles? Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia, criadora do canal Pé de Meia e responsável pelos conteúdos aqui da Ativa. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre os fundos imobiliários. Então já chega deixando o like porque esse vídeo vai ser muito bom e já compartilha ele com aquele seu amigo que quer viver de renda vindo do aluguel, porque acaba que uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários é essa: viver de renda vindo de aluguéis, só que sem precisar de burocracia, sem ter que ter muita grana, sem dor de cabeça também. Isso tudo porque fundos imobiliários são a melhor forma que a gente tem de estar comprando imóveis de uma maneira que você tenha um gestor para cuidar de tudo para você, rachando o imóvel com outros investidores. Funciona assim: um fundo imobiliário é uma espécie de reunião de investidores que se unem os seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. Esse dinheiro é usado na construção ou então na aquisição de imóveis que depois são locados, e aí os ganhos obtidos com esses aluguéis são divididos entre os participantes dessa reunião de investidores, só que na proporção em que cada um aplicou, ou como é dito, na proporção de cotas que cada um comprou. Quem decide o que fazer com esses recursos é o fundo, que segue os objetivos e políticas pré-determinadas. E aí, os seus investimentos em FIIs podem ser bem-sucedidos ou não, dependendo da valorização ou desvalorização das suas cotas, que variam de acordo com a oferta e com a demanda, à medida que os imóveis do fundo apresentem ou não resultado. Essas cotas são negociadas na nossa bolsa de valores, por isso dizemos que os fundos imobiliários são investimentos de renda variável. Agora, assim como quando você compra um imóvel e recebe aluguel, caso você alugue ele, né? Os fundos imobiliários também são assim. Só que assim como os imóveis próprios não têm garantia de viver de renda passiva vindo desses imóveis ao longo do tempo, já que esses inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou então o imóvel pode acabar sendo desocupado. E assim como os imóveis próprios, existe uma variedade de empreendimentos imobiliários que os fundos podem comprar, podem investir, e por isso os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes. Tem os fundos de tijolo, que são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis que existem de fato. Dependendo do fundo, a estratégia pode mudar, alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram ali numa região ou então num só imóvel. Alguns focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios comerciais, industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas ou então agências bancárias. Outros fazem um mix de tudo isso na carteira. Além dos de tijolo, existem os de papel, que são fundos que compram títulos ligados ao mercado imobiliário no lugar dos imóveis em si. Pode conter as carteiras desses fundos LCIs, LHs, cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, entre outros papéis. E por último temos os híbridos, que como o nome já diz, eles mesclam na carteira tanto papéis do segmento imobiliário quanto investimentos em imóveis reais. O que torna o investimento em fundos imobiliários tão acessível é que na bolsa é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Então, com valores até R$100 já é possível começar a investir. Além disso, os custos são mínimos se a gente for comparar com os custos de ter um imóvel próprio. Em alguns casos, vai ser preciso pagar por uma taxa de administração e também pode ser que tenha uma taxa de performance calculada ali com base no desempenho daquele fundo, que se for superior ao de um indicador de referência, pode ser que parte desse ganho
fique com um gestor, mas não se preocupe, isso não deve te inibir, já que essas taxas não são altas. Agora, além disso, algumas corretoras cobram custos de negociação das cotas, mas aqui na Ativa fica tranquilo que esse custo nem existe, por aqui a taxa é zerada para fundos imobiliários. E o ponto que é a maior atenção dos fundos imobiliários é a distribuição frequente de dividendos. Por isso, a questão do viver de renda passiva vindo deles. Isso chama muita atenção, principalmente de quem tem vontade de viver de renda passiva. Por lei, eles são obrigados a distribuir dividendos no mínimo uma vez por semestre, mas muitos optam por realizar pagamentos mensais aos investidores, sendo assim uma fonte de renda recorrente bem legal, né? O quanto de dividendos distribuídos depende do fundo. A renda do aluguel dos imóveis que vão fazer parte daquele fundo é a mais comum, é a fonte mais comum. Mas os fundos também podem ganhar dinheiro com a incorporação, com a venda também dos direitos sobre aquele imóvel, ou então até com os juros de títulos e valores imobiliários. Mas olha só, assim como um imóvel próprio, pode acontecer de você ficar sem esse pagamento, porque pensa só, os fundos obtêm renda basicamente alugando esses imóveis. Caso ocorra uma desocupação deles, vai gerar um impacto na renda distribuída. Agora, respondendo a pergunta de muitos, é seguro investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos regulados e acompanhados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e também pela própria B3. Só que mesmo assim, isso não impede que os fundos sejam impactados por crises econômicas, por exemplo, assim como imóveis próprios são. Uma crise econômica pode reduzir a ocupação dos imóveis daquele fundo e assim, por consequência, os rendimentos com aluguéis também podem cair, causar ali uma redução no valor da avaliação dos imóveis em geral, com impacto também sobre as cotas do fundo. Tudo que puder causar um impacto nos imóveis se reflete no fundo também. Imagine que uma catástrofe atinja um dos imóveis da sua carteira ali de fundos, por exemplo, ou ainda que a região onde eles ficam se torne uma região desvalorizada. Isso tudo são acontecimentos que podem mexer no preço e nos dividendos que o fundo distribui. Mas olha, sem dúvidas, investir no setor imobiliário através dos fundos tem muito mais vantagens do que desvantagens. Eu vou listá-las para vocês. Vantagens: poder contar com uma gestão de um profissional especializado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios, análises e até experiências próprias que às vezes nós, pequenos investidores, não temos. Pessoas com pouco dinheiro para investir têm acesso ao mercado imobiliário, já que é super possível comprar uma única cota na Bolsa de Valores abaixo de R$100. Acho que eu nem preciso lembrar que o preço de um imóvel pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Caso precise do dinheiro que aplicou, o investidor pode vender apenas uma parte das suas cotas e não o imóvel inteiro. E também a rapidez e facilidade que a gente tem de vender um fundo imobiliário, cotas de um fundo imobiliário, nem se compara a de um imóvel próprio. Burocracia zero. O investidor de fundos não precisa se preocupar com certidões, escrituras ou então pagamentos de impostos, cobrar aluguel. Isso é responsabilidade do administrador do fundo, não sua. Não precisa se preocupar com manutenção também, conservação do imóvel, reparo dos imóveis, dor de cabeça zero. Além de ser super fácil comprar as suas cotas, né? É só criar uma conta aqui na Ativa de forma 100% gratuita através do link que tá aqui na descrição do vídeo, depois abrir o Home Broker e assim como fazemos com as ações, as cotas dos fundos imobiliários são identificadas no Home Broker por um código, ou então ticker, como chamamos. Quando se trata de fundos, esse ticker geralmente é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. A única preocupação do investidor de fundos imobiliários deve ser na hora de escolher em qual deles botar o seu dinheiro. Então, seguinte: primeiro, avalie com atenção que imóveis ou papéis, se for o caso, que pertencem ao fundo e quais são as circunstâncias de cada um deles. Preste atenção também na localização, onde estão esses imóveis da carteira do fundo. Ficam em cidades grandes ou no campo? São bem localizados? Se não, em breve, essa área vai se valorizar? Outro ponto de atenção: quem são os inquilinos?
Qual a qualidade desses inquilinos? Eles têm contratos longos? São constantes no pagamento do aluguel? Quantos inquilinos o fundo tem? É monoinquilino? E se esse inquilino sair, você não vai receber nada? Outras perguntas boas de você se fazer antes. Como é o histórico de rentabilidade desse fundo? E a liquidez? Lembrando que é bolsa de valores. Você só pode vender se alguém do outro lado quiser comprar. E o preço, tá justo? Dividend yield, que é a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona com as distribuições dos dividendos. O indicador tá legal? Esse indicador é um dos mais importantes para o investidor que busca os fundos por causa da renda passiva. Um fundo que tem um dividend yield de 7% ao ano tem uma vantagem sobre outro de 6%. Então ele serve muito para comparar fundo com fundo, ou até um fundo com uma ação, que é uma boa pagadora de dividendo, ou até mesmo com produtos de renda fixa. Pode ser que você esteja começando a buscar por esse tipo de investimento por agora e esteja precisando de uma ajudinha extra além desse vídeo. Então, eu sugiro que você entre em contato com os nossos especialistas. Eles podem te auxiliar a achar os melhores fundos imobiliários para você, para o seu objetivo, para o seu perfil e também te guiar na hora de fazer o seu investimento. Gostaram desse vídeo? Se sim, não esqueça do like e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente conseguir criar conteúdos cada vez melhores para vocês. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!